Deixar só esse cara aqui. Quando você Tudo quiser, certo. tá? Pode ir? Pode tocar, pode. Beleza. Pessoal, boa tarde a todos, bom fim de dia aí. O Bob, infelizmente, não vai conseguir entrar. Ele está numa reunião externa e tal. A Thaís pediu para eu assumir um pouquinho aí, pelo menos hoje aí, essa parte aí do simulado, tá? É, o Bob chegou a indicar para a gente começar o 3 aqui, tá? Eu não sei se vocês já fizeram, então vão me dando umas guias aí do que vocês já fizeram. Eu entrei só Não, na esse aí tá segunda-feira. zerado. Esse aí Tá tá zerado, né? começando. Aham. Legal. E aí, pessoal, vamos dando sugestões aí de como é que vocês querem tocar. Vamos começar aqui com a primeira pergunta aqui. É, E a gente vai adaptando aí, porque primeira vez que eu faço a questão aí de fazer o walkthrough de simulado, tá? Eu já fiz walkthrough de documento e tal. Simulado é a primeira vez. Então, vamos se acertando aí, tá? É, Tem um incidente em produção, na primeira pergunta, incidente de produção, no ambiente de produção. Datastore no S3 aqui, tem um dado no S3, né? O dado está no S3 e foi acidentalmente deletado só podia ser Júnior, né? Só podia ser o estagiário. Deletou o dado que não era para deletar, né? É, Aí foram reclamar lá com o gerente, né? Isso aqui, se alguém aqui, a carapuça serviu aqui, né? Então, normal, todo mundo já aconteceu isso alguma vez na vida. Foi para o gerente e depois de alguns dias, caramba. Então, o dado foi deletado e só foi escalado para o gerente uns dias depois. E aí o gerente chegou para nós aqui e falou o seguinte, ó, melhora isso daí para que isso não aconteça novamente, né? Melhora a segurança e proteção nos recursos da AWS. E aí a pergunta que ele quer falar em cima dele, que ele está pedindo a resposta em cima desse cenário qual é a combinação, né? Qual combinação das opções a seguir protegem os objetos do S3, né, no bucket S3 para deleção acidental e overwriting, né, escrever em cima. Né? A primeira opção, desabilitar o delete, né, no S3, né, por política de bucket, tá? Habilitar o intelligent tiering, prover acesso Provide access data restrict. Acesso restrito aos dados do S3 com pré-signed URL, com URL pré-assinada, tá? E enable version e enable multi-factor authentication delete. É as duas últimas, Rodrigo. Também acho. Alguém acha diferente aqui? Alguém tem alguma dúvida? Que tá bem na cara que são as duas últimas aqui. Alguém tem alguma dúvida de outra? Vai lá, Eu, Levorato. isso aí. As duas Ah, últimas. também. Beleza. O Enable Versioning, o nome mesmo já diz, né? Para quem não conhece, você habilita versões a partir de mudanças do arquivo. Então, no S3, você habilitando versioning, toda vez que for feita uma mudança, você pode reter X versões daquele arquivo que foi mudado, né? Que foi realizada a alteração. Então, você tem um restore point on time. Só que versioning não é backup. Deixar bem claro, versioning não é backup, tá? Mas você consegue voltar à versão daquele arquivo específico. E o Multifactor Authentication Delete é a parte de, tipo, você deletar um arquivo, você tem que entrar com o Multifactor. Então, assim, você deletar um arquivo, você tem que querer muito deletar, que você vai ter que entrar com uma autenticação multifator para poder deletar um arquivo desse bucket específico, tá? O Bucket Policy não, porque aí não seria uma resposta interessante para esse cara aqui, tá? Você não vai criar uma política para esse tipo de coisa, tá? E Intelligent Tiering, ele vai fazer você vai criar uma Policy Lifecycle, né? Você vai configurar uma Policy Lifecycle nesse Intelligent Tiering e ele vai automaticamente ir movimentando os dados do bucket, por exemplo, se não são acessados a 90 dias, a 180 dias, ele vai fazendo essas mudanças aí. E a assinatura, essa parte de assinatura pré-sign, o URL é muito usada com CloudFront, tá? Então, são as duas últimas aqui. Vamos ver aqui se a gente está certo aqui nesse negócio.
Onde é que tá a resposta aqui? Eu nunca fiz esse aqui. Cadê a resposta? A MFI Ele dá uma. Elite, ele É, dá um resumo, né? isso. E Change Version State. Tá, beleza. Então, as duas, o Providing, tá vendo? Também não vai. Isso aqui eu já usei muito para essa no URL para segurança de aplicação que está no CloudFront. Então é bem utilizado, tá? Os outros três estão errados mesmo, incorrect. Pô, legal, eu nunca tinha feito Ué, isso Rodrigo, daqui. CloudFront não é só CDN, não? Não, você pode usar Pressign URL também. Não, Não, ele não, não. faz CDN. É. Você coloca a sua aplicação lá e você precisa acessar de uma forma segura o seu back-end que tem um S3. Você usa o URL, Pressign URL, entendeu? Não, não, Para não, isso fazer eu a entendi. segurança. Na verdade, minha pergunta é: o CloudFront, então, ele não faz só CDN? Ou ele só faz CDN e deixa você fazer algumas outras coisas com ele? Não, ele faz CDN, mas você também pode ter acesso a dados de back-end também, tá? Ah, tá. Você pode ter acesso a dados de back-end. Não é só cache que ele faz. Ele não é só cache, tá? CDN Hum, não é só cache. eu pensava que era. Beleza, valeu. Ele tem uma parte mais importante dele é cache, por exemplo, meu Deus, que a Netflix usa. Esqueci o nome agora. A Kuma não. A Akamai. Calma aí. Também, a Akamai tem uma pá de parada maneira lá, cara. A Akamai é bem legal. Uhum. Um processo de pagamento, a companhia. Não, a Payment Process Company é uma companhia de pagamento, né, de processamento de pagamento, planeja migrar on-premise, a aplicação on-premise para o Amazon EC2. O IPv6. IPv6 é uma maravilha. IPv6 bloco, a taxa de. Então, ele vai usar um bloco IPv6 anexado na Amazon VPC. Tá, então ele vai usar bloco IPv6, tá, uma subnet IPv6 aqui, na Amazon VPC. Beleza. Então ele está estabilizando para a gente tem uma VPC, um bloco IPv6 ali. As políticas de segurança são estritamente mandam, né, direcionam ali que a produção, a VPC de produção só pode habilitar ali, né, deixar disponível ali, ter regras para sair outbound, né, regras de saída de comunicação over IPv6, sobre IPv6, entre a instância, entre a instância e a internet. Rapaz, isso aqui é sinistro, hein? But you should prevent, mas você deve, internet from initiating an inbound IPv6 connection. Ah, tá. Você tem que prevenir qualquer comunicação da internet, inbound, que vem da internet para essa VPC também IPv6. Por que ele está botando IPv6 aqui? Tudo até lugar, não tô, isso é só para confundir. The architecture should also allow, a arquitetura também deve habilitar, né, permitir tráfego, a inspeção de tráfego, né, o Traffic Flow Inspection e Traffic Filtering, né, a inspeção de tráfego e o filtro de tráfego, né? Então, acima desse cenário aí que a gente tem a IPv6, que ele está falando 36 vezes, né, sobre isso, a Amazon EC2, VPC, inbound, bloquear da internet, né, outbound, habilitar da VPC, né, da VPC para a internet, claro, para saída, né, de saída lá. E aí a gente tem aqui, lançar uma EC2 numa privada, né, numa subnet privada, e a... Eita, já tá estranho aqui, né, Egress Only Internet Gateway to the VPC. E anexaram Egress Only Internet Gateway to the VPC, para VPC. To allow para habilitar IPv6, a comunicação IPv6 para a internet. Usa AWS Network Firewall para fazer o setup, né? Para criar regras, né? Tráfego para inspeção de tráfego e traffic filtering. Então, até que faz sentido que essa parte aqui, Grace Only, agora se tem, né? Se tem essa parte de Grace Only aqui, marquei sem querer, tá, gente? Faz sentido esse cara aqui para vocês por enquanto?
se existir esse egress-on na internet, faz um pouco. O problema é esse AWS Network Firewall. Nunca ouvi falar desse serviço. Alguém já ouviu falar? Tem o Network Firewall, tá? Tem? Só que você tem que se preocupar com o seguinte, ó. Traffic Inspection e Traffic Filtering, né? Inspeção e filtro. Beleza. Segunda opção, então assim, segunda opção é, de novo, lançar a EC2 numa privada, tá? Subnet, colocar um private link, então anexar um private link endpoint nessa VPC para controlar IPv6, tá? Para controlar IPv6, comunicação de IPv6 para a internet. Usar a Amazon Guard Duty e já ficou meio estranho para fazer o setup, né, de role inspections e traffic filtering. A gente está falando de networking, É, né? Guardiola não faz isso. A gente está falando de network. Então, aqui, o que a gente está pegando aqui, pessoal? Guard Duty já deu um ruim para mim, já deu ruim. Eu estou fazendo junto com vocês, tá, gente? Eu não fiz nada previamente. Então, se a gente errar, a gente vai errar junto. Bora lá. Aqui já deu ruim para mim no Guard Duty, tá? Lembrando que o Guard Até Duty, pessoal, é mais focado para monitoramento e detecção de ameaças, tá? Ele não é voltado para rede. Exatamente. Então, esse é o ponto. O Guard Duty é o IPS-DS, né? Essa parte de IPS-DS e mais algumas outras coisas, se eu não me engano. Para quem é velho, tá? Não sei se você conhece, Thiago, mas a parte de Intruder Detection System e Intruder Prevention System, né? Isso. Quem é mais acima dos 35 mexeu com isso daí, mexeu com o Cisco, mexeu com essas paradas. Então, esse cara aqui, eu acho que não. Por enquanto, esse cara aqui tá ganhando. Por enquanto. Vamos ver as outras duas. Fala aí, Thiagão. Outro ponto também é que esse AWS Private Link, pelo que eu lembro, ele não controla a comunicação de saída para a internet. Não é isso mesmo? Também tem Tem isso. O esse Private detalhe. Link, exatamente. O Private Link também não é para esse controle aqui, esse né? private, esse Para private link não é igual internet. aquele cara que a gente conecta direto do data center do cliente, não, né? Ou é ele? O Você tá... Private. Não, como assim? Repete a pergunta. Tem aquele O serviço da Direct VPC. Connect que ele tá É falando. isso, obrigado, é isso. Não, AWS Connect. Não, não. né? Não. É porque geralmente quando eles mudam de nome, às vezes é assim. Ah, tá, então não tem nada a ver com DirectNet. Não tem nada a ver com Direct Connect, tá? Assim, Ah, diretamente beleza. não tem nada a ver com Direct Connect. Direct Connect é uma coisa, tá? Aí temos aqui, iniciaram uma EC2, uma instância EC2 numa subnet pública, e já começou a pegar aqui na subnet pública, porque em nenhum momento aqui está falando que aqui, na verdade, está falando que não é para a internet acessar esse cara. Se não é para a internet acessar essa aplicação, ela não deveria estar numa subnet pública, concorda? Quem vai botar Então, uma aplicação interna numa subnet pública? eu ia comentar isso. Eu não iria nem Não por faz essa parte. sentido. Eu iria como processador de pagamento, colocar a parada em rede pública, em subnet pública, como assim? Tá errado. Não faz sentido. Não, é. Mas vamos continuar aqui. A taxar o Internet Gateway faz sentido na VPC. Allow outbound IPv6. Nananana, use Traffic Mirroring to... Traffic Mirroring. Já isso aqui, para mim, já caiu por terra, tá? Do setup, para fazer o setup Então, assim, já começou do público aqui, tá? Eu já não iria nessa resposta porque tá falando de público ali, tá? Aqui está bem específico que a internet não deve acessar essa aplicação, tá? Tem que estar bloqueada, então não deveria estar no público. O Internet Gateway faz sentido, você tem Internet Gateway anexado aqui para saída, mas não faz sentido. Normalmente você usa o NAT Gateway, né, para fazer essa comunicação quando você está numa internet privada, numa subnet privada. Então, beleza? E Traffic Mirroring, cara, Traffic Mirroring para mim é a parte de Port Mirroring, Traffic Mirroring, que eu nunca fiz na AWS, para ser sincero com vocês. Isso aqui para mim também ficaria com a minha orelha levantada aqui, tá? Ficaria meio suspeito com isso daqui, para fazer Traffic Inspection e Traffic Filtering. Isso aqui também para mim não faz sentido, tá? A última, de novo, falando de lançar a EC2 numa subnet privada. Não, desculpa, agora é privada, não é mais pública. E anexaram um NAT Gateway na VPC, liberando IPv6 para a internet.
usa AWS Firewall Manager para fazer o setup das regras de inspeção e traffic filtering. Eu acho que esse está mais ok, porque diferente, se a gente parar para pensar, o primeiro e o último são parecidos. A única diferença é do Egress Only e o NAT Gateway. O NAT Gateway ele aceita suporte IPv6 no roteamento. Tem outro ponto também, o NAT só aceita a saída, né? Ele não aceita a entrada. Exatamente. Exatamente. Eu iria no primeiro, na minha visão, primeiro aqui, tem esse cara aqui, Egress Only Internet Gateway, tá? Eu iria nesse primeiro aqui, nesse cenário que ele está colocando aqui, o Network Firewall, porque o Firewall Manager, ele precisa do AWS Firewall, o Firewall Manager não, o Firewall Manager em si é um serviço para gestão dos firewalls da AWS. Verdade. Beleza? Sim. Então, Tá certo. olhando as 4 perguntas, eu iria na primeira resposta, nas 4 respostas, desculpa, eu iria na primeira resposta, porque por mais que tenha o NAT Gateway, por mais que seja privado ali, está fazendo sentido para mim, de acordo com o cenário que está sendo proposto ali, o Firewall Manager não é o cara que vai fazer isso daí, vai ser o Firewall que vai estar sendo gerenciado pelo Firewall Manager. Então, para mim, é a primeira. Vocês concordam? Viu? Não, pode discordar, tá, gente? Eu posso errar você, aqui, Rodrigão. tá? Tô com você. Eu ia na última. Você iria na última? Pelo fato que ele permite a saída, mas não permite a entrada. E ele Esse primeiro também, tá? Esse primeiro também. Egress Only Internet Gateway, tá vendo? Egress é a saída, tá? Qual que é a diferença Só um entre os dois, detalhe. então, Rodrigo? O NAT Gateway, qual é a diferença entre os dois? Porque assim, porque se o Egress é só para sair para internet e o NAT Gateway é para a gente poder acessar, para internet. Ah, tá. É porque um, na verdade, vai ser para internet e o NAT Gateway, o Gateway NAT é para deixar a subnet privada acessar a internet. E o Mas outro é também só para tem, sair. mas também tem um grande detalhe aí, tá? Que eu me confundi. O NAT Gateway, ele apenas suporta o IPv4, tá? Ele não não pode suporta o suportar IPv6. IPv6, né? Então Esse é o grande morreu. detalhe também. Exato. Acho que o ponto é esse aí, então. Eu tô até olhando aqui na documentação do NAT Gateway. Egress Only Internet Gateway, usando cara, eu iria com a primeira. Eu tô fazendo cheating aqui, dei uma pesquisada no Google aqui. Eu continuaria na primeira, porque tudo aqui faz sentido. E agora que o Tiagão levantou aqui que o NAT Gateway só funciona em PV4, matou, cara. Só pode ser esse cara aqui. Está certo. Egress Only Internet Gateway, tá vendo? O resto a gente acertou, né? Como é que a gente vê que acertou? É por aqui mesmo? Esse verde aí, ó, ele tá mostrando, é isso aí mesmo, ó. É a que a gente Aqui. selecionou. Beleza. E as Loud, incorretas show. estão em vermelho. Legal. Beleza. É que pra mim tinha que sair fogos, né? Você acertou, né? Papel picado, tá ligado? Não seria uma má ideia. Ô, Thaís, próxima Cadê coisa essa aqui, interface cadê o eco da parada aí? Vamos botar aqui o né? Você acertou. Legal. A próxima a gente faz isso. Eu sei um programinha aqui, dá pra fazer. Bora. Aí, ó, maravilha. Dá animada, né? E assim, pessoal, uma coisa importante, eu faço as questões, eu respondo as questões exatamente desse jeito que eu tô falando com vocês aqui, tá? Eu vou por eliminação, não tão devagar assim, né? Eu vou um pouco mais rápido, mas eu vou por eliminação e pego a questão que eu vejo que tá mais interessante. Essa aqui, para mim, é a resposta certa, tá? Faz sentido para vocês esse tipo de approach aqui? Vocês querem... É assim que o Bob tá fazendo? Eu nem sei, cara. Não, é mais ou menos assim mesmo. Eu acho que pra mim tá de boa. E vocês aí, pessoal? Eita. Tá, tranquilo. Não, beleza. Que aí a gente vai trocando ideia até nos detalhes ali, entendeu? Tem coisa que eu vou conseguir responder, o Thiagão vai conseguir, coisa que não vai conseguir responder, que eu vou ter que procurar na internet. Mas então vamos assim, com a coisa a gente muda o esquema se for o caso, tá? Um sistema médico online, né, hosteado na AWS, guarda dados sensíveis, né, o tal do dado PII, né, Personal Identifiable Information, né, of the users dos usuários no bucket S3. Tanto a chave master
a chave de descriptografia não devem ser enviadas, né? Não devem ser enviadas para a AWS por questões de compliance regulatório, né? Da companhia. Então, resumindo aqui, temos um sistema médico onde guarda dados sensíveis dos usuários dentro do bucket S3 e as chaves, e aqui ele está falando que as chaves, né? A chave master e a chave de descriptografia nunca devem ser enviadas para a AWS. Por causa de compliance, claro, faz todo sentido, né? Qual é a arquitetura, né, de criptografia S3 eu deveria estar utilizando, né? Aí nós temos aqui client-side, S3 client-side encryption, with managed custom master key. Isso é o que? A chave é gerada pelo usuário, né, pelo cliente, e gerenciada pelo KMS. Eu acho que é uma boa opção. Tá? Mas essa aí já não dá problema, não, porque a massa aqui nunca deve ser enviada. Não, mas E aí ele fala, ó, a quem... KMS Managed. Não, mas bem que é KMS, não é a chave dele. Você está fazendo a gestão, você está fazendo gestão pelo KMS. Entendi. Só que a chave é gerada pelo cliente, tá? Tem o server-side encryption, que é criptografia do lado do usuário, tá? Do lado do servidor, desculpa. Do lado do servidor, a criptografia com o gerenciamento do KMS. E tem as outras duas ali, server-side, client-side encryption, com a gestão do usuário. Como nunca deve ser enviado, eu já mataria as duas de KMS. Você está certo, tá, Adalberto? Eu já mataria as duas de KMS. A gente poderia usar a segunda, não? A server-side encryption com uma chave KMS mesmo normal? Que daí a chave KMS é da AWS mesmo e... Não, a chave não deve ser enviada, porque a arquitetura essa chave não pode estar sendo gerenciada. Você não pode usar a chave da AWS, primeira coisa. Ah, tá. Tá? E você não pode enviar essa chave para a AWS. Então, assim, eu já não usaria, pelo cenário ali, eu já não usaria KMS. Para esse cenário específico de informação PII, tá? Isso é compliance dessa companhia. E aí nós ficamos ali com server-side encryption, server-side encryption com customer provide key, e client-side encryption com client-side master key. Eu iria na última porque eu faço a criptografia do meu lado, tá? Tenho a minha chave master do meu lado, on-premise, eu vou chamar de on-premise aqui, tá? Do lado do customer, e envio o arquivo criptografado para o S3. Eu iria na última resposta. Porque tudo fica do lado do cliente. A segunda resposta, server-side encryption, o arquivo é feito, a criptografia, no servidor que está na AWS, o que eles não querem, porque eles não querem ter a chave para criptografar na AWS. Faz sentido o que eu estou falando para todo mundo aqui? Sim, isso aí. Faz sentido? Então, assim, ó, de novo, eu já matei KMS, falei, eu não vou ficar batendo cabeça com KMS porque eu não quero usar a AWS. Eu não quero minha chave na AWS, eu quero, porque eu tenho compliance aqui falando para eu não fazer isso. Tá? Não posso fazer isso. Então só sobrou as outras duas. A primeira está falando server-side encryption. O meu servidor está na AWS, né? A minha aplicação está hosteada na AWS, então também não é. Seria a última, client-side encryption. Tá? Eu faço toda a criptografia do meu lado, a chave está do meu lado, e eu não mando nada para a AWS, eu mando o dado criptografado. Vou escolher a última aqui. Eu também não sei se está certo. Eu acho que tá? Porque, como eu falei, tem umas perguntas que é tipo cavalo, vaca, galinha e a resposta certa, entendeu? Essa é uma dessas, assim. Alguém acha que é diferente, pessoal? Tem alguma sugestão de uma outra? Que é aqui que a gente tira as dúvidas. Ou acho que é a primeira, a segunda, por quê, e a gente vai tentando ver. Ou todos concordam que é a última? Mesmo. Então vamos de última. Client-side encryption, client-side master key. Faz mais sentido. E, de novo, pessoal, sempre lembrando do cenário, né? O cenário should never be sent to AWS.
É por isso que eu tô botando essa. Vamos ver se a gente tá certo aqui. Acertamos de novo. Cara, eu tô cagão hoje, hein? Foi mal. Tô Aí acertando tudo sim, aqui. aí sim. As próximas agora, é o que eu tiver dúvida, pessoal, eu vou botar na conta de você e falar, ei, pessoal, qual é E aí, a agora, certa? justifica aí. Oxe, tem nada a ver com isso, não, justifica aí. Acho que eu tiver dúvida, assim, pessoal, vai, qual é a certa? E a gente erra. Vocês falaram errado, gente. Pô, brincadeira. Vou Vamos botar na chamar conta por de nome. vocês Vamos aí. fazer um nome aleatório aqui, Rodrigão. Chamar por nome. Vai você, vai você. Entendeu? Exatamente, que aí. Sem pressão, galera. Sem pressão. É o que eu tava E, falando com a Thaís mais cedo. É na pressão que se cria o diamante, entendeu? É isso. pessoal, aqui não tem errado, tá? Se a gente errou, eu posso errar, a gente pode errar, todo mundo pode errar aqui. A gente errou, vamos ver o porquê que a gente errou, e o importante é entender o porquê que a gente escolheu errada, tá? Esse que é o mais importante, para na próxima vez não escolher errada. A companhia tem uma arquitetura cloud composta de Linux e Windows em instância EC2. Caramba, eu tô tossindo pra caramba, foi mal. Que processa um alto volume de dados financeiros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi mal, gente, engasguei aqui. Para garantir alta disponibilidade de sistemas, o arquiteto de solução precisa criar uma solução que permite monitoramento, né, memória e disco, utilizando métricas de todas as instâncias, né? Utilização de métricas de utilização de memória e disco de todas as instâncias. Então, resumindo o cenário, nós temos temos aqui um bando de EC2 Linux e Windows que processam um alto volume de dados e a gente tem que garantir alta disponibilidade e a gente precisa criar uma solução, né? Criar uma solução para poder monitorar a utilização de memória e disco dessas instâncias, né? É isso que a gente quer o cenário aqui. E aí, a partir daí, a pergunta é qual é o mais the most suitable, né? A melhor solução para implementar, né? Das respostas abaixo. Instalar CloudWatch Agent em todas as EC2 para pegar informações de memória de utilização de memória e disco. View Custom Metrics, né? Criar uma Custom Metrics no AWS CloudWatch Console. Essa é a primeira. Então, instalar a gente em todo mundo e usar o CloudWatch lá, criar uma visão customizada para poder ter essas métricas. Usar a AWS, eu cliquei aqui, mas não é essa a resposta não, tá, gente? Que eu acho que não. A Amazon Spectre e instalar o Spectre Agent em todas as EC2. Tá? O Amazon Spectre não é para isso, tá? Não é para monitoramento. Eu não lembro nem para que é, Thiago. Não sei se você tem aí, se pode pesquisar, mas nem lembro para que serve o Amazon Spectre, tá? Mas com certeza não é para isso, tá? Se eu não me engano, é para parte de Desculpa, eu tava falando mudo. patch, gerenciamento de vulnerabilidade, né? Se eu não me engano. Isso. Avalia a vulnerabilidade do sistema do EC2, no caso. Se estiver falando, vai lembrando, é isso aí. Então, esse cara aqui eu acho que não é, esse cara aqui pode ser, tá? Porque a gente tem instalação de agente no CloudWatch para poder pegar a memória, precisa do agente instalado, tá? Isso é um pulo do gato interessante, tá? Porque o padrão ele não pega memória e disco. Ele não consegue porque o sistema operacional é isolado. Se você não tem um agente instalado, ele não consegue ver, né? A utilização. Você tem que ter um agente instalado. Utilizar a configuração padrão do CloudWatch, quando você coloca uma EC2, né? No AWS ele tem na AWS tem essa configuração padrão. E aqui ele está falando que quando você usa essa configuração padrão, a utilização de disco e memória já está disponível. Assim, você não precisa instalar. O que ele está falando é que você não precisa instalar o agente, né? Essa aí já contradiz o que a gente estava conversando, não? Ele fala usar a configuração de padrão e instalar o SSM.
Exatamente. Essa aqui não faz sentido porque a gente agora já sabe que ele, por padrão, e assim, gente, por que é por padrão? Só para vocês entenderem o conceito da coisa, tá? Para vocês não esquecerem. Se eu tenho uma EC2 e a AWS ou qualquer aplicação ou solução da AWS não tem acesso ao seu sistema operacional diretamente, a não ser que você instale a gente. Então, ele não consegue olhar depois da camada de virtualização. Faz sentido o que eu estou falando? Para todo mundo aqui? Tem a camada de virtualização, que é o EC2, a parte de EC2 ali, imagina VMware ou VirtualBox ali, ele tem acesso a tudo ali. Então ele vai saber algumas coisas, por exemplo, networking, algumas coisas ele consegue pegar, mas a parte que ele precisa estar falando com o sistema operacional, memória e disco, por exemplo, ele não consegue pegar. Porque, a não ser que você tenha um agente, porque ele não consegue acessar esse cara por padrão, tá? Então esse cara cairia por isso, tá? E outra aqui é habilitar o monitoramento, Enhanced Monitoring. De novo, não faz sentido habilitar o monitoramento avançado, né, ou melhorado, porque você só precisa de memória e processador. Se eu não, memória e disco. Se eu não me engano, a parte do Enhanced Monitoring vai pegar uma par de outras coisas e tem um custo bem mais alto. Então, para esse eu ia te cenário, perguntar não isso, o Enhanced precisa. Monitoring, ele não é só para... porque por padrão é 15 minutos, aí você liga esse Enhanced Monitoring, ele fica 5 minutos, não era, Ele só tem isso, não? um menor gap, não, mas ele tem algumas outras funcionalidades, tá? Eu não sei te dizer de cabeça, mas tem algumas outras funcionalidades. Mas o carro-chefe dele é você tentar ficar mais ali diminuir o tempo de coleta de informação ali, tá? Então, essa aí não seria uma boa também, não? Tudo bem que porque na questão ele não fala em custo. Então, entre aspas, a gente poderia colocar essa, não? Realmente a melhor eu acho a primeira, mas essa aí também valeria, não? Eu acho melhor a primeira, tá? A gente pode dar uma olhada aqui na documentação do Enhanced, mas eu acho que não faz sentido nesse coisa. Fala aí, Tiagão. Eu tô vendo aqui, tá? A documentação, vou mandar aqui no chat. Tá dizendo que ele não coleta métricas personalizadas de memória ou disco, tá? Diretamente no CloudWatch. Essa questão O Enhanced Isso, você tá Enhanced falando? Monitor. Isso. Ele não coleta métricas personalizadas de memória. Não, mas na pergunta a gente instala, olha lá, ó. Enable the Enhanced Monitoring Option in situ and install CloudWatch Agent. A gente ainda instala. Na verdade, o que eu tô falando é o seguinte, eu concordo com o Drake que a Não, mas primeira... não, peraí. Enhanced Monitoring não é só para RDS? Não, é do CloudWatch. Eu acho que Enhanced Eu Monitoring acho que é. é Eu só acho que para é RDS. Advanced, não é? É outro nome É para. outro nome, cara. Acho que é Advanced Monitoring. Enhanced Advanced Monitoring eu acho que é de Monitoring mesmo. RDS, cara. É É isso aí. verdade. Eu acho que é de RDS. Tá vendo? É uma Isso mesmo. que essas pegadinhas, Caralho, é pessoal, tem que ficar verdade. ligado. Porque eu parei e falei assim, mas Enhanced Monitoring é RDS, mano. Eu acho que é RDS. Aí pesquisei aqui na internet e apareceu para mim RDS, não apareceu EC2. Esse tipo de pegadinha é pra você ficar ligado. Porque você falou aí, Adalberto, se você tivesse lido rápido, você ia provavelmente pegar esse cara aqui. Com certeza. E eu acho que é essa daqui. Alguém discorda, gente, que é a primeira aqui, que é a padrão. Eu tô indo no padrão, tá, gente? No mais simples, tá? Beleza? Vou dar um next aqui, tá? Nessa daqui. CloudWatch Agent, a gente acertou. Beleza. Acho que minha sorte tá acabando, hein? Daqui a pouco eu vou começar a errar. View Custom Metrics. Beleza, legal. Deixa eu ver aqui. Enable Enhanced Monitoring, Agent to all, EC2 instances, Enable to Monitoring, Olha lá o que você Utilization falou, CloudWatch RDS, Incorrect. exatamente, ó. Is a feature by default, Enhanced Monitoring Max Story 30 days CloudWatch Logs. Rodrigão, qual que é o número da questão? É a questão 4, se eu não me engano. Acho que era a questão 4. Na próxima eu vejo aqui, eu vou adicionando por tópico os links, tá? Para referência quando vocês forem consultar o vídeo de novo, pessoal. Top. E tava certo mesmo, Thiago? É RDS mesmo? É isso mesmo. É voltado para RDS, tá? Beleza. Era 4, isso aí. Pô, o Bob falou pra eu fazer até a 10 ou 13, acho que a gente não vai conseguir fazer até a 10 não, cara. É uma companhia de e-commerce, eu vou dar uma aceleradinha aqui.
aí a gente... Uma companhia de e-commerce opera uma aplicação altamente escalável que utiliza, né, relies, né, utiliza ali, ela se baseia ali no Amazon Aurora Database, né? This uses multiply. Como os usuários deles se multiplicam, eles né, notificaram, né? Eles notice em português identificaram, vou botar identificaram. Eles identificaram que o read replica, então, ó, o read replica do Amazon Aurora Database está tendo problemas aqui, né? Tá dando uma rateada para manter aqui a performance por causa do aumento de tráfego, tá? Isso está fazendo que tenham bottlenecks, né? Tenha gargalos de performance em alguns períodos. Então, vamos resumindo aqui. Tem uma aplicação altamente escalável, a aplicação dele, que utiliza o Amazon Aurora Database. Quando tem um aumento de acesso dos usuários, o read réplica deles aqui começa a ter problemas de performance, começa a ter bottlenecks lá, de gargalos de performance. Então a gente já sabe aqui que eles têm uma escalabilidade alta na parte de aplicação, que eles usam o Amazon Aurora Database e que eles têm já read réplica habilitado no Amazon Aurora Database. Isso é uma informação muito importante. E que o problema é ter gargalo em horários específicos ali, né? Quando tem o pico ali, eles começam a ter gargalo, tá? A pergunta como arquiteto de solução, quais soluções aqui, né? Qual resposta vai conseguir resolver o problema dos caras aqui, né? Aí é um ponto importante isso aqui, tá, gente? Ó, cost effective. Muitas vezes tem mais de uma resposta que vai funcionar, só que uma mais cara que a outra, tá? Então fiquem ligados na questão do cost effective solution. Isso aqui é bem importante vocês ficarem ligados durante a pergunta aí na prova. Implementar um read scaling com a Global Database, a Amazon Aurora Global Database. Ó, read scaling, eu não sei se existe exatamente read scaling no Aurora, tá? Mas Global Database já é uma outra parada, né? Esse Global Database já é para você ter disponibilidade globalmente. Em nenhum momento aqui na pergunta tá falando essa questão global, tá falando que tem um problema de performance. Então, eu não iria, porque global, quando você fala de soluções que têm âmbito global, são mais caras. Mas, vamos lá, então a gente tem essa opção aqui, tá? Setup read replica that can be operated. Então, habilitar um read réplica que pode operar em várias regiões diferentes. Novamente, aqui na pergunta, aqui na pergunta e no cenário, não está falando nada de vários locais, várias localidades e tal. Faz sentido fazer um read réplica? Para esse cenário, para mim, não está fazendo sentido, tá? Aumentar o tamanho do DB cluster? Pode ser. Pode ser, mas qual o problema? O problema é o seguinte, ó, é caro, você tem razão, é caro, e tem uma outra coisa também, ó. O problema que eu tenho é no read replica e não no cluster do Aurora. Você tem um cluster, você cria um read réplica que é independente do cluster. Se você aumentar a memória e processamento do cluster, o seu read réplica continua a mesma coisa, concorda comigo? Sim. A instância que escreve e a instância que lê. Exatamente. Exatamente. Então, assim, você tem que prestar muita atenção nesse ponto. Eu acho que não é aqui porque não endereça o problema, tá? Então, daqui, por enquanto, todas essas daqui para mim não fazem sentido, tá? Essa daqui, como ele não fala de região aqui, até onde eu sei, multiplanar struggles, não fala de região aqui, esse cara não faz sentido. Aurora Global Database também não está falando de região, não faz sentido para mim. E a última é usar automatic scaling, pode AWS Aurora, então o escalonamento automático aqui do Aurora, do Amazon Aurora,
read réplica usando Aurora Autoscaling. Essa aqui faz mais sentido, porque o Aurora tem essa parte de autoscaling para read réplica. Eu lembro, muito tempo que eu estudei Aurora aqui, mas eu lembro que tem essa parte de autoscaling, tá? Não vou falar que é especificamente para o read réplica na minha memória aqui. Mas autoscaling, blá blá blá, eu iria nessa resposta aqui, porque o resto para mim não faz sentido. Esse é o que eu tô pensando aqui. Fala aí, quem ia falar? Com certeza é essa, porque, assim, além dele falar que é por causa de custo, ele também fala que, no enunciado ali, ele fala que é apenas durante os horários de pico, os períodos de Uhum. pico. E é perfeito, faz sentido porque a gente está falando de autoscale, então ele vai reduzir quando não precisar e vai aumentar quando precisar de mais recurso, né? Claro, faz todo Isso aí. sentido também, cara. Boa, faz sentido também. Mais alguém tem algum ponto aqui que queira colocar? Ou todo mundo concorda que essa última resposta aqui? Segue o relator. Com certeza. Tá, beleza. Vamos ver se nós acertou. Rapaz, eu vou fazer a prova professional amanhã, hein? Ó, tô acertando tudo aqui. Não, brincadeira. Eu ainda tô no 50 e pouco por cento ainda nos simulados lá, cara. 50, acho que o máximo que eu tirei foi. Não, foi 62 que eu tirei, final de semana. Tem que melhorar um pouquinho. Faz sentido, gente, ó. Essa aqui. Agora, vamos. Por que incorrect? Because not economical cluster. Aí você botou aí, Adalberto, ó, do cluster que não é econômico, né? E outra coisa também que o nosso amigo aqui botou aqui, desculpa, quem falou aqui foi o que não aparece o primeiro nome, é de chamar de Schultz. E o Kawhi. Kawhi colocou também aqui, porque se fizer esse upgrade aqui, vai ficar gigante 24/7, o cara vai pagar uma nota, né? E o read réplica aqui com a Aurora Global Database, o que ele está falando aqui? Design. Aquilo que eu falei, ó, design para distribuição global de aplicação, blá 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 blá, para múltiplas regiões. Mas aí tem a questão de custo. Quando tem esse negócio de global e tal, cara, normalmente é uma facadinha, tá? E o último aqui, read replica cannot operate across different regions, aqui é incorreto porque se você está read replica em diferentes regiões, vai prover escala de leitura e load balance, né? Distribuindo tráfego com a região. Entretanto, não é mais custo. Então, assim, todas as outras funcionariam de alguma forma para ele, né? A gente tem que ver os detalhes, mas a última é a mais custo-benefício, é mais efetiva no custo-benefício. Resolve o problema dele e é mais barata. Essa aqui vocês vão responder, porque eu acho que de novo, minha sorte acabou. Uma plataforma de cripto de trading, né? De trading de Bitcoin aí. Então a Binance, né, tá usando a API built-in, tá usando a API na AWS, né? Para Lambda e API Gateway. Então eles têm APIs publicadas na API Gateway e utilizando a API Gateway e Lambda. Pelas recentes notícias e rumores sobre o aumento do Bitcoin, do preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, eles estão esperando que a plataforma de trade tenha um aumento significativo de visitantes, né? E novos usuários vão vir nos próximos dias. Nesse cenário, como proteger o back-end do sistema de picos de tráfego, né? Então aqui a gente tem mover o Lambda para uma function, para uma VPC, usar CloudFront na frente do API Gateway para agir como cache. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu não posso. Habilitar o throttling, o limite de throttling, né, no API Gateway para resultado de cache no API Gateway. E fazer switching para uma AWS Lambda, mudar de AWS Lambda API Gateway
para uma solução mais escalável aqui, uma arquitetura mais escalável e disponível usando EC2, ELB e Outscaling. Eu tenho a minha ideia do que pode ser. Não é porque está selecionada, não, mas eu tenho a minha ideia do que pode ser, tá? Esse throttling não é justamente para você pegar e colocar um freio no API Gateway? O throttling, né? O throttling é o seguinte, cara. Você cria limites. Literalmente, você cria limites para os bursts e rates que você tem, né? Para os acessos que você tem na API, tá? Uhum. Por exemplo, você pode colocar limite, por exemplo, numa API de 50 mil requests por segundo. Se passar desse ponto, vai tomar um limite. Não, vai tomar, eu não sei se é 412. Ele vai tomar um erro HTTP lá, tá? Isso faz com que quem já está utilizando funcione legal, então você acaba. É como se fosse um transbordo. Imagine um balde que quando você está enchendo a água, chegou no máximo, ele começa a jogar água para fora. Uhum. Tá? É mais ou menos esse aspecto. Só que você imagina que tem uns furinhos no balde que, conforme vai diminuindo, aumentando a quantidade de fluxo de água, ele vai conseguindo entrar mais água e sair mais água, que são as requisições, tá? As analogias idiotas que eu faço são difíceis mesmo. Complementando o Rodrigão, vai dar o status 429, tá? Too many requests. Então, você basicamente... Tu pesquisou isso no Google. Eu falei 412, não, né? tô vendo a documentação. Mandei aqui a documentação, tá, pessoal? Tá aqui no chat. Eu falei, vai dar um erro, 400 alguma coisa. Agora, eu chutei 412, errei feio, errei rude, né? Tão específico, né? Mas eu tô adicionando a 429. documentação aqui. Quem quiser em paralelo também dá uma olhada, tá? E aí, conforme a gente vai para as perguntas, eu vou pegando os tópicos e colocando aqui. Então, assim, esse cara, para esse cenário, seria um cenário interessante, na minha visão. Mas tem, não sei, aí, Adalberto, você fica com essa resposta? Todo mundo concorda com essa resposta? Alguém quer dar outra resposta? Não. Na verdade, Porra, na verdade, Adalberto. não, eu só perguntei, calma, só perguntei se vocês trocam, era o que eu achava. Mas a minha, assim, é porque eu chutaria ou a 2 ou a 4. Porque assim, a gente pode usar um cache, eu sei que, de novo, CloudFront usa como cache, ou a gente, ao invés de usar Lambda, a gente troca tudo para, igual ele falou, High Availability, para EC2, LB e Outscaling. Só que daí eu tô pensando, o problema é, a gente vai migrar todo um back-end que usa Lambda para EC2 e LB e Outscaling. E quando terminar esse tráfego? Então vamos lá. Alguém tem mais algum ponto para colocar, além do Adalberto? Então, ou seria a 2 a 4 para você, Adalberto, de acordo com o cenário Eu acho que a gente falou. eu chutaria 2 na real. Tá. Porque se migrar tudo para EC2 depois, vai aumentar custo, né? Você vai ter custo que você não tinha antes. Você comentou sobre a 4, né, Adalberto? Eu acho que, assim, voltado para a questão de custos, porque, assim, o API Gateway, o Lambda, ele já tem uma combinação, né? E aí você trazendo um EC2, você traria mais custo e talvez um pouco mais de complexidade, né? Dependendo. Não, muito mais. Não? E também porque ele está falando outra coisa, é um spike, né? É só um pico agora. E aí, se a gente pegar e passar tudo para EC2, LB e Outscaling, você vai ter uma infraestrutura grande demais para um pico que não existe mais. Exato. Você vai demorar demais para subir essa estrutura. E tem um outro ponto aí do CloudFront. CloudFront seria uma boa opção, mas para front-end. A gente está falando de APIs. Boa, cara. Eu ia falar isso, tá boa. Calma. E assim, olha só, além do back-end, Adalberto, essa segunda resposta, eu não escolheria ela porque, como um cache, você está falando de uma empresa de trading de cryptocurrency, né? De criptomoeda. Tudo em tempo Você real. não deveria usar cache nisso daí. Além da questão que o Cauã botou, né, do front-end, a gente está falando de back-end, está falando de chamadas de API, né? Tem essa questão do cache que não seria o ideal para esse cenário. Porque você vai cachear só front-end, entendi. Trade tem que ser em tempo real. Exatamente. E com baixíssima latência. Não seria a segunda. E a última o Thiago já colocou ali. Então ficaria a primeira, que não faz sentido nenhum, né? Mover o Lambda para o VPC. Como assim? É o que eu te falei, tem uns cavalos, uns unicórnios aí que você pula direto. Eu iria na segunda, como eu falei para vocês, é tipo um balde, vai fazendo o throttling aqui. Eles querem
proteger o back-end Segunda não, de terceira. trave. A terceira, desculpa, de spikes. Então eu iria na terceira, tá? Mas, de novo, eu falei que vocês iam responder, mas no final eu tô respondendo. Vocês concordam que é a terceira? De acordo com o que a gente discutiu aqui? Quem cala consente. A terceira. Segue o relator. Isso aí. Enable throttling, beleza. Por quê, né? Global Service, throttling can be external rates. É isso mesmo que eu falei aqui, olha, tá vendo? Você bota os limites que o seu back-end aguenta e conforme chega nesses limites, ele vai, eu vou falar dropando aqui, mas ele vai ignorando os outros chamados e vai dando o tal do 429 que o Thiagão pegou aí, o E429, né? E vai fazendo essa gestão. Aí é para proteger o back-end, não para atender mais usuários. Para proteger o back-end. Para atender mais usuários, você poderia... Cara, nesse cenário aqui, você poderia aumentar a quantidade de lambdas, você poderia fazer paralelismo, aí tem que parar para ver a aplicação do cara, né? De como é que você conseguiria fazer isso, tá? De cabeça eu não sei dizer, mas aqui era para proteger, tá? É que eu não lembro da questão, que ele mencionava, assim. Tem uma hora que ele bota to protect, dá para dar back aqui? Dá, né? Tá. Aqui. Ele fala de proteção. Né? How to protect the back-end systems. Exatamente. Né? Não é para tipo, eu quero atender todo mundo porque eu quero ganhar dinheiro aqui. Nessa pergunta, na vida real, para quem está perguntando aí, Fernando, você está perguntando, na vida real não seria essa pergunta que seu chefe ia fazer. Fala assim, temos que atender 100% dos novos clientes. Dá teu Pode jeito, perder né? ninguém. O dinheiro tem que entrar, né? Aqui já não é mais... Exatamente. Vamos fazer a última, gente. Make your jump. É isso aí, make a jump. Exatamente. Vamos fazer a última aqui para não prender muito vocês aqui. Depois eu peço desculpa para a Thaís e para o Bob, que eu só cheguei na questão 7. Eu falo muito. A companhia recentemente migrou microserviços, aplicações baseadas em microserviços, para o Kubernetes, para o EKS. Beleza. Como parte da migração, a companhia precisa garantir que todas as configurações sensíveis de dados e credenciais, como database, né, bancos de password, API keys, estão guardadas de forma segura e criptografada dentro lá do EKS Cluster etcd Key Value Store, tá? etcd, para quem não conhece, etcd Key Value Store é uma função lá do EKS, se eu não me engano, lá faz tempo que eu não utilizo, que você, tipo secrets, né, do Docker lá, que você guarda essas informações que você não quer colocar no manifesto, por exemplo, não quer colocar num arquivo de configuração, você salva lá, e normalmente o pessoal utiliza muito variáveis de ambiente, né? Mas você salva lá e você referencia essas informações dentro dos seus manifestos de Kubernetes, por exemplo, tá? É uma maneira bem, bem legal de você guardar, por exemplo, deixar segura a parte de API Key, tá? Não colocar direto no manifesto ou na configuração do serviço que você está utilizando. Qual é a melhor solução que vai conseguir garantir os requisitos da companhia? Habilitar a criptografia do secret, né? Com um novo KMS Key, né? A chave KMS num KMS no EKS existente, né? Cluster existente, para encriptar dados sensíveis e guardados no cluster EKS, blá blá blá. Para quem não conhece EKS, vai ficar um pouco mais complicado essa pergunta aqui, tá? Pois é, para quem nem conhece Kubernetes é meio tenso. Para quem não conhece Kubernetes, não conhece mas imagina o seguinte, pessoal, aqui, ó. O Key Value Store é exatamente o que eu falei para vocês. É uma parte do EKS onde você vai registrar as suas chaves e vai consumir elas, tá?
Então, para quem não conhece, bota na cabeça, imagina que é um arquivo que vai ser criptografado, que faz parte do EKE, do Kubernetes, que você vai lá e pega essas informações. Então, o primeiro ele está falando de utilizar uma chave KMS num EKS existente. Aí você tem que prestar bastante atenção aqui, ó, num cluster EKS existente, tá? Para criptografar. Para quem não conhece aqui, tem muita coisa na AWS que se você criar sem criptografia, você não criptografa mais. Então, esse existente está chamando a minha atenção. Por que ele colocou existente ali? Será que tem alguma coisa de eu não consegui usar essa chave KMS para criptografar porque já existe o cluster? É uma coisa que tem que se pensar, tá? Para criptografar dados sensíveis guardados lá no etcd Key Value Store. Beleza. Primeira, o que está me chamando a atenção é o existente ali. Tá? Ele está frisando muito bem o existente ali. Usar o AWS Secret Manager com uma nova chave KMS para fazer a gestão de segurança e criptografia ali dos dados sensíveis do cluster EKS no etcd Key Value. Essa segunda, interessante, tá? Bem interessante. Tem a terceira ali, que é usar o Amazon EKS, opção padrão do Amazon EKS, do Elastic Block Storage, EBS, do Container Storage CSI, Storage Interface CSI, para adicionar... Eita, isso aqui está muito estranho. O que ele está falando aqui que é utilizar uma opção padrão do EKS. Isso aí não tem nada a ver. Com Elastic Block Storage, o EBS, com Container Storage Interface CSI, o driver, para adicionar Add-on Security Store Sensitive Data. Isso aqui, ele, assim, tecnicamente, que eu estou entendendo aqui, ele está querendo fazer a criptografia completa do EBS, utilizar o Container Storage Interface, que é um driver que você instala num Linux, por exemplo, da vida, para poder fazer esse acesso criptografia de segundo nível. Não está fazendo muito sentido, porque a gente está falando só do etcd Key Value Store. E a última opção, Enable the Full Amazon EBS Volume Encryption. Habilitar o padrão de criptografia do EBS. Também não está fazendo sentido para mim. Eu vou continuar lendo aqui. Ou assim, por enquanto a segunda é a primeira, tá? Na minha visão, mas vamos botar que você colocou segunda aí, é uma boa. Esse cara aqui tá falando de fazer criptografia DBS. A criptografia DBS é a criptografia do disco todo. Né? Então não está fazendo muito sentido pelo que eles estão falando, que o requerimento é que os secrets que vão ser ou estão sendo colocados dentro do Key Value Store precisam ser criptografados, não é o todo, tá? Aí ele está falando de uma nova chave KMS para poder fazer a criptografia de dados sensíveis. As duas últimas não fazem sentido para mim, as duas primeiras fazem mais sentido, tá? Alguém falou segunda, todo mundo... Eu não sei, cara, eu tô entre essas duas aqui. O Existing aqui tá me deixando com a pulga atrás da orelha. Porque ele tá migrando o ambiente, né? Ele foi migrado, eu acho. É por conta disso. Ele foi Pode ser. recentemente, ele foi migrado. Ele não vem do zero, né? Se fosse do zero, é a segunda. Eu tava dando uma olhada aqui, Rodrigão. Eu acredito não ser essa segunda, porque o Secrets Manager, ele não gerencia a criptografia direto no Tem que ser nele, né? Você tem que usar ele seria o Key Value Store e não o EKS, o etcd do EKS, né? Exato, entendeu? Eu tô achando que não é esse. Não, beleza. Então é a primeira. Migração. Então, teoricamente, seria a primeira. Eu iria na primeira, por causa da migração. Sim, Você já migrou, não dá para migrar de novo. Mas tem aquele negócio que você falou, né? Mexeu uma vez, também para mudar é mais difícil. Então tá bem confuso. Então, o KMS, você consegue criptografar os secrets diretamente no etcd. Isso, ok. Pode, deixa eu ver.
Não, vamos lá, faz assim, por que eu tô pegando aqui? Não sei se você sabe do ditado que cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? RDS, por exemplo, subiu sem criptografia, até onde eu sei, eu lembro de prova assim, é um abraço pra você criptografar. Você pode criptografar novos bancos, se eu não me engano, mas o banco que você subiu sem criptografia, você tem que fazer backup do banco, subir o novo RDS criptografado e restaurar o banco. E é por isso que esse existing ali está me chamando a atenção. Mas, como a gente está falando de uma parte do EKS, e o EKS é uma EC2, faz sentido até pelo que você colocou, Thiago, do Secret Manager. Secret Sim. Manager não vai criptografar agentes externos ou dados externos. Ele mantém, né? Ele tem o store dele ali de dados nele. Ele seria o próprio TCD, e daí as aplicações têm que buscar a informação dele. Nele, no Secret Manager. Aqui, e não é o que a empresa quer. A empresa quer no Key Value Store. Isso mata a segunda, ficando só a primeira em evidência na minha visão aqui. Eu não sei se alguém tem alguma visão diferente. Não? Então vamos aqui no Next. Vamos ver. Será que a gente vai acertar? A culpa vai ser do Thiago se a gente errar, hein? Aí sim. Enable Secret Encryption with... Foi isso que a gente colocou, né? Foi, né? Isso aí. Boa. Aí, gente. Boa. Enable Secret Encryption da AWS não existe em cluster. Show de bola. Por quê? Enable Secret Encryption no AWS Key Management. Habilitando o segredo na Management. Existing. Amazon Kubernetes. Critical Security. Ah, tá. Então, o AWS Key Management, usando o da AWS Key, você consegue criptografar qualquer dado sensível e também o Key Value Store lá do etcd, que é um arquivo, né? Você vai criptografar aquele arquivo lá. Como é que ele faz a integração? Depois eu vou ler mais sobre isso. Gostei desse negócio aqui, cara. Se eu não me engano também, no EKS você pode configurar a criptografia, habilitar a integração com a chave do KMS, se eu não me engano. Sim, consegue. Ô Thaís, cadê a imagem? Agora, cadê a imagem aqui, Thaís? Tá aqui embaixo essa imagem aqui, não? Imagens, tá aí. Obrigado, a Thaís já Querem vazou, provas, Thaís? é isso? Provas. Não, mas faz sentido. Eu vou dar uma lida melhor nisso daqui que eu achei interessante. Mas eu já usei o Key Value Store do Kubernetes, mas não criptografando com KMS. Funciona direitinho. Muito parecido com o que a gente tem no Docker, para quem conhece Docker, parte de Secret Management do Docker também. Funciona da mesma maneira. Você coloca os valores, né? Key Value lá, e você faz a referência dentro dos seus manifestos lá para poder utilizar aquele Key Value lá. Key Value Pair. Beleza, então acertamos todos até agora, hein, pessoal? Tá bom o negócio, hein? Gente, eu vou fechar por aqui. Se alguém quiser mais, eu não sei se amanhã, provavelmente amanhã vai ser o Bob, mas eu vou entrar também. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí, não deixado mais dúvidas, tá? Qualquer coisa. Mandou bem aí, Rodrigão. Só entrar em contato. Não, obrigado, cara. Obrigado. Tava tenso aqui porque eu não consegui nem entrar no. A Thaís me mandou, era 3 horas da tarde, eu não consegui nem entrar para ver o simulado antes, cara. Eu entrei na hora que vocês não Quem sabe faz ao vivo, pô. Ô louco, bicho. Mandou bem, isso mandou bem. aí. Parabéns, Tá Rodrigão. Obrigado, viu, Thiago, pelo suporte aí. Você é o Bebeto e Romário, falei pra você, né? Pô, é isso aí, tamo junto, cara. Amanhã eu tô de volta. Amanhã eu tô de volta também, hein? Gostei. A Thaís só faz isso com o Bob, o Thiagão. Não faz isso comigo, não. Ela me larga. Bob. Tá bom, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, tamo por aí. Tchau. Valeu. Tchau. Alguém pode parar a gravação?